Vou bater um papo hoje com o naturopata, meu grande amigo Ramon de Assis, naturopata, que está fazendo a diferença com a ciência natural, que está ajudando a cuidar realmente das causas de doenças que a naturopatia combate. Vale a pena você acompanhar com a gente o tema de hoje, em que o nosso profissional Ramon de Assis escolheu pra gente, né, Ramon? Muito obrigado por nos receber no consultório seu e a gente mais uma vez falar sobre essa ciência natural que faz a diferença na vida das pessoas, né? Obrigado, Geraldinho. É um prazer estar aqui do seu lado, levando essas informações que a gente julga ser muito importantes. Tenho dito por aí que a naturopatia, com esse nome ou não, é a medicina do futuro, né? Sim, a gente percebe que a medicina alopática vem adotando muito dos recursos naturais para cuidar das pessoas, dos pacientes. Isso nos alegra muito, né? Sim. Porque é o que a gente já traz carinhosamente há muitos anos e acho que realmente vai ser a medicina do futuro. Já é, né? Porque muita gente já tem procurado aí a naturopatia, seja por este nome ou não, né? Por alguma plantinha, por algum tempero ou especiaria, né? Sim. Mas hoje a gente vai seguir a série que a gente está já passando, né? Que é Dicas Naturais, e falar hoje especificamente sobre como reduzir colesterol e triglicérides. E que no mundo de hoje, os tempos de hoje, com essa agitação toda, interfere também na questão do seu organismo, questão do colesterol, triglicérides, é isso? Sem dúvida, né? Alteração, né? Isso é muito importante da gente informar como você disse, nos dias de hoje, na correria dos dias de hoje, na alimentação mal feita, né, da sociedade. Tem uns dados curiosos. No início da década de 1900, nos Estados Unidos, não haviam relatos por pesquisas de pessoas que morriam de mortes súbitas, de infartos do miocárdio. Sim. Não haviam relatos. Sim. E isso no início de 1900. Quando chegou em torno de 1930, já existiam, se não me engano, 300 mil casos de infartos. Sim. Isso se deu muito aí por causa de uso da introdução da indústria alimentícia dos óleos vegetais. Mas quais são esses óleos vegetais? Porque não são todos. Eram exatamente o óleo de soja, o óleo canola, o óleo de milho, de girassol, de algodão. Estes óleos, né, eles perecem, eles perdem com certa facilidade. Sim. E para não perder, para poder ficar na prateleira dos estabelecimentos, eles sofrem um processo que é feito para ele durar mais. E por essa razão, eles hidrogenam e acabam transformando, quando aquecidos ou reaquecidos, meio que numa parafina nas nossas veias e artérias. Então, isso trouxe ali, naquela época, um problema público de saúde norte-americano, que hoje nós estudamos atentamente, até porque a maioria dos países, inclusive no Brasil, a maior fonte de uso de óleos são esses que a gente citou. Então, quer dizer, antes do ano de 1900, utilizava-se praticamente de banha de animal, banha de porco, e óleo de coco, antes de 1900. E depois houve aí, né? Claro, a indústria queria vender, fez muita propaganda, mas depois a própria sociedade mostrou as consequências disso. A banha é saudável? Então, quando a gente fala dessa parte de entupimento de veias, né? De predisposição a infartos, até mesmo ao AVC, ela ganha disparado destes óleos que eu citei anteriormente. Sim. Ela não entope veias. Né? Então tem essa grande vantagem. Não entope veias. Por mais que seja gordura animal. Né? O nosso corpo tem a facilidade de assimilar esse tipo de gordura. O detalhe é que ela, né, nos estudos da naturopatia, nos estudos acadêmicos da naturopatia, a gente vai estudando isso profundamente, né? Nós temos várias disciplinas ligadas à parte nutricional e a gente percebe que a gordura de porco ou a própria carne de porco, ainda que natural, ainda que sem ser aí de granja, ela também pode ser pró-inflamatória. Os antigos chamavam de carne de porco é remosa. Eu lembro. Exatamente. Esse termo significa que é um alimento pró-inflamatório. E tudo que é pró-inflamatório não é anti-inflamatório. E, por consequência, favorece as inflamações. Então, por isso que deve-se ter um cuidado na ingestão de carne suína e, claro, a banha também. Então, a minha recomendação é que as pessoas utilizem aí o próprio óleo de coco. Óleo de coco é mais para cozinhar. A manteiga ghee ou manteiga clarificada, que é a manteiga livre de lactose, né?
E também o óleo do bagaço da azeitona pode ser uma boa estratégia, e o azeite de oliva, né? Lembrando que tanto o azeite quanto o óleo de coco existem os virgem e os extra virgem. Sim. Os extra virgem é mais para pratos frios e os virgem é para cozinhar mesmo. Não. E lembrando que, olha só que interessante, o óleo de coco e a própria manteiga ghee, nem as frituras dela fazem tanto mal como fazem as frituras feitas com óleo comum. Que legal, gente. Então, assim, para de vez em quando, uma friturazinha feita com esses óleos não vai trazer tantos malefícios como trazem os outros óleos. Olha só que interessante. Mas a gente falou aí um pouco dos óleos, né, que é um assunto que sempre vem quando a gente fala aí sobre o controle de colesterol e triglicérides. Entender que a ciência mudou a visão sobre os colesteróis, né? O colesterol, que antes era visto apenas como um vilão, né, e não podemos deixá-lo aumentar, hoje a gente também entende ele como um chamado bioindicador. Sim. O colesterol, quando, por exemplo, nós temos algum problema hormonal, seja menopausa, seja andropausa, né, nos homens, seja aí problemas ligados à glicemia, né, à diabetes ou pré-diabetes, seja problemas ligados à glândula tireoide, né? Todos esses problemas que são problemas característicos por serem problemas hormonais, toda vez que a pessoa tem alguma disfunção dessas, o colesterol sobe naturalmente. E por quê? O nosso organismo, para produzir hormônios, ele precisa ter quantidades de colesterol. O colesterol é uma matéria-prima para o corpo produzir hormônios. Então, toda vez que tem um outro probleminha desses, que eu acabei de citar, o colesterol sobe. Então, antigamente, a ciência, ao pesquisar, achava que o problema era o colesterol. Mas não, pode ter algum outro problema sendo mascarado. Então, entender que o colesterol não tem que ser combatido a qualquer preço. Sim. Ele, como é um bioindicador, nós temos que investigar a causa daquele problema que está fazendo com que o nosso corpo produza mais colesterol. Entendi. Então, primeiro, entender tudo isso. Segundo que, quando ele realmente estiver alto, quando já tiver buscado a causa e cuidando da causa dessa subida de colesterol, aí sim, nós temos ferramentas bem interessantes, que são diferentes das que a gente pensava antes. Né? A gente pensava antes que o colesterol aumentava por ingestão de alimento de origem animal, e não é bem assim. O que mais faz subir colesterol, depois da causa hormonal, é a ingestão de açúcares e a ingestão de carboidratos simples, as massas e farináceos. Uma macarronada, por exemplo. Um arroz demais. Exatamente. Tudo que eu gosto. Muito mais o arroz, muito mais o arroz, muito mais o macarrão, a própria batata inglesa, do que a carne gorda. Olha pra você ver. A carne gorda tem muito colesterol. O óleo de coco tem muito colesterol. E tantos alimentos têm colesterol. Porém, o abacate, mas esse colesterol não passa para o nosso corpo. Pelo contrário. O abacate, então, ele é saudável ou não? Super saudável. Olha. Ele, apesar de ser rico em colesterol, ele não aumenta o colesterol do nosso corpo, né? Eu, por exemplo, que as minhas taxas de colesterol são todas normalíssimas. A minha foi péssima. As minhas são todas normais. Eu brinco sempre que não tem ninguém que ingere mais gordura do que eu. Eu ingiro muito azeite de oliva extra virgem, ingiro muito abacate. Hoje mesmo, meu café da manhã foi abacate, né? Nossa, ingiro muito castanhas, tudo que tem muito colesterol. É castanha, estou ingerindo. E esses alimentos não passam para o nosso corpo. Pelo contrário, já é a minha primeira dica natural para as pessoas reduzirem o nível de colesterol do sangue. Como? Ingerindo colesteróis bons, de alimentos bons. Como? Como do abacate, das castanhas. Toda castanha tem aí, não só colesterol, mas tem o ômega 3, que é a gordura boa que faz baixar aí o nível do nosso colesterol. Quantidade de castanha por dia, você tem uma mais ou menos uma média? O ideal é que o profissional da saúde, seja um nutricionista, seja um endocrinologista ou um naturopata, calcule aí a quantidade devida para cada organismo, que vai variar de acordo com peso, altura, idade, né? Mas em média, para você já ficar satisfeito, né? 4 castanhas do Pará por dia é uma média para o adulto bem interessante. E já vai ajudar a baixar o quê? O colesterol. Além de ser fonte de selênio, que é um componente super importante para a nossa saúde cerebral, né, para a regulação das nossas glândulas. Então, ingerir abacates, berinjelas, as castanhas, como eu citei,
Chia e linhaça são as maiores fontes de ômega 3 que a natureza propõe e ajuda a reduzir os nossos colesteróis e triglicérides. Também temos aí Urucum, tem urucum. Urucum também ajuda muito a reduzir, aí está muito bem informado. Urucum que os índios usam abundantemente e nós temos que nos espelhar neles, ajuda muito a reduzir o nível de colesterol e triglicérides. Então, os temperos e especiarias, de um modo geral, que entra urucum, açafrão, alho, gengibre, orégano, tomilho, manjericão e manjerona, né? Todos esses temperos e especiarias ajudam a reduzir os colesteróis e manter aí uma saúde arterial, uma saúde de veias muito importante. E claro, o azeite de oliva extra virgem ajuda a baixar o nosso colesterol. Olha só que interessante. O vinagre de maçã orgânico. Nós estamos anotando? Pelo amor de Deus, rico demais de informação. Então, são recursos naturais, saudáveis, que vão melhorar. O vinagre de maçã orgânico, vale a gente destacar, que salva aí hipertensos que utilizem de diuréticos, que tem que tomar um cuidado com o uso do vinagre de maçã orgânico, e também de cardiopatas, né, que tenham doenças do coração, que usem medicamentos específicos. Aí tem que consultar ou o seu cardiologista ou um naturopata. Aí ele vai dizer o quanto você pode usar do vinagre de maçã orgânico. Salvo isso, o vinagre de maçã orgânico baixa bem mais do que muito medicamento químico o colesterol, baixa o triglicérides, regula a microbiota intestinal. Vou colocar um vidrinho lá em casa já. Faça uso, faça bom uso. Regula a microbiota intestinal, ajuda a proteger e dar longevidade ao nosso coração, melhora também a condição neurológica do nosso organismo, possui aí o chamado ácido málico, né? Isso vinagre de maçã. Vinagre de maçã, que também tem na própria maçã. Então, a maçã, o vinagre de maçã, o vinagre de maçã é um verdadeiro elixir aí da saúde, para fazer um uso aí frequente disso e baixar aí os níveis de colesterol e triglicérides. Olha, vai nas redes sociais, lá do nosso amigo naturopata Ramon de Assis, a gente consulte isso tudo lá, assista esse vídeo de novo, repete, vai, porque vale a pena. Meu Deus, muito. E hoje quase todo mundo tem um problema de colesterol, triglicérides. É verdade. Essa agitação, essa correria. E a alimentação que não está boa, por causa da agitação, da correria, as pessoas estão se alimentando mal. Muito mal, né? Então, é importante também, né, cuidar. Então, esses ingredientes aí no seu prato, no seu dia a dia, acompanhar pelo naturopata, com certeza vai transformar a sua vida, não é isso? É isso. Ramon, obrigado mesmo pelo tempo. Obrigado também. Essa aula foi muito rica e nos ensina muito. Olha, nesse domingo, pensa bem, 10h30 da manhã, preparando para o almoço. Imaginou essa receita? Nossa, então, você está falando o quão rico é para a gente acompanhar o Ramon de Assis naturopata e venha consultar, gente. Olha, a gente tira um pouco daquela cervejinha que você gasta no final de semana, às vezes de alguns gastos que a gente tem que não é tão necessário nada, vale a pena. Vá, né, venha consultar, venha passar por uma avaliação com o naturopata Ramon de Assis, que vai ajudar muito a combater causas de doença que por acaso você está sentindo. E se o organismo está dando uns gritinhos, você sabe que tem alguma coisa errada. É verdade. Não é isso, Ramon? Obrigadão mesmo. Obrigado também, viu? Até a próxima, se Deus quiser.